O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode ser que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Senhor. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nesta celebração da Santa Missa. Nós lemos este evangelho relativamente longo, onde nós temos 3 parábolas de Jesus. Fizemos questão de ler a versão mais longa, para que vejamos o quanto essa palavra de Deus traz significados, traz mensagens para nós. Podemos aqui destacar 2 assuntos que permeiam o texto de hoje. O primeiro grande assunto é sobre a intervenção de Deus no mundo. As parábolas de hoje, principalmente as 2 últimas, nos mostram que Deus age, que Deus intervém na história, que Deus intervém nos rumos da história. Deus age e intervém
tão certo quanto uma semente que cai, que germina e que começa a dar os seus frutos depois. Assim como a semente tem um dinamismo certo, que uma vez que eu coloco ela na terra, ela vai germinar e vai nascer, tão certa é a ação de Deus na história, no mundo. No entanto, Deus intervém de maneira misteriosa. Assim como nós não podemos prever o dinamismo da semente, assim também Deus age de maneira misteriosa. Significa o quê? Significa que escapa da nossa capacidade de interpretar tudo, de explicar tudo. Quando a gente fala mistério, nós não estamos falando de algo que não é alcançável. Nós podemos experimentar o mistério. Quando a gente fala de mistério, a gente quer dizer que é algo que passa da nossa capacidade. E aqui a semelhança que nós podemos fazer é, nós somos o copo. O oceano é o mistério. Nós pegamos do oceano, se nós formos até o mar, um pouco da água dentro do nosso copo. Mas nós não podemos pegar o mar inteiro dentro do nosso copo. Assim é um mistério. Nós pegamos algo do mistério. Nós retemos algo do mistério. Mas o mistério é muito maior do que nós. E as parábolas de hoje querem nos dizer isso. Deus age de maneira misteriosa. E nós podemos perceber a sua ação, de alguma maneira nós podemos entender e perceber a sua ação entre nós. As parábolas de hoje querem nos falar sobre isso, porque é um questionamento. Se Deus age, por que então o mal está presente no mundo? É um dos questionamentos que a parábola de hoje quer trazer e quer fornecer ao nosso coração algumas certezas. A parábola de hoje diz, em relação ao mal no mundo, e aí a imagem que Jesus utiliza é a imagem do trigo e do joio. E Jesus fala, olha, existe o trigo vem do agricultor, vem de Deus, vem do Criador. Mas existe também o joio. O joio representa então o mal. No versículo 41, Jesus explica e diz, olha, o joio significa todos aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Jesus está falando então da ação do mal no mundo. Se nós podemos constatar, de alguma maneira, ainda que misteriosa, a ação de Deus no mundo, nós, por outro lado, podemos também constatar de maneira muito concreta a ação do mal no mundo, da maldade, do mal. E a parábola de hoje diz que a ação do mal do mundo não vem de Deus. Não pode vir de Deus o mal. Isso fica muito claro quando Jesus, dentro da parábola, alguém questiona, Senhor, mas não foi o Senhor que semeou o joio? Como então? Da onde vem então este joio? Aliás, não foi o Senhor que semeou o trigo? Da onde vem então este joio, que representa a erva daninha? E a resposta de Jesus é, durante a noite, algum inimigo semeou o joio. A resposta que a palavra de Deus quer nos dar é que o mal presente no mundo não vem de Deus. Nenhum mal pode vir de Deus. Em relação ao mal, portanto, a parábola ensina que o mal que existe no mundo ocorre por intervenção de um inimigo. E a parábola não entra muito em explicações sobre como é que esse inimigo age no mundo. A parábola e a mensagem de Jesus se foca em outro assunto. O foco é,
se existe o mal, se o mal está presente, este mal vai ser derrotado. Assim como o joio vai ser arrancado no fim dos tempos, assim o mal vai ser derrotado no fim dos tempos. E a grande consolação da palavra de Deus para nós é: o mal não é para sempre. Se você percebe de alguma maneira o mal te afetando, a palavra de Deus hoje vem dizer para você, não é para sempre. O mal nunca vai ser para sempre. O mal não vai ser vitorioso. Portanto, essa palavra de Deus hoje é uma palavra que deve suscitar em nós grande esperança. Um segundo assunto muito importante que nós podemos perceber nesta leitura, nós precisamos fazer uma transição do macro para o micro. Ou seja, sobre a ação de Deus no mundo, que é o macro, nós agora voltamos os nossos olhos para o micro, para a ação de Deus em nós. Do olhar sobre o mundo, nós agora devemos direcionar o nosso olhar para nós mesmos, iluminados por esta parábola. E fazer duas perguntas. Primeira, o que cresce mais dentro de mim? Joio ou trigo? O que cresce mais dentro de você? Cresce mais o joio ou cresce mais o trigo? Segunda pergunta, o que eu quero que cresça mais dentro de mim? O joio ou o trigo? Essas duas perguntas nos fazem direcionar o olhar sobre nós mesmos. E como a palavra de Deus às vezes usa essa linguagem, vigiar sobre si mesmo. Ou seja, a palavra hoje nos quer fazer olhar para nós mesmos, para estar atentos. Atentos porque muitas vezes nós não percebemos o que está crescendo mais dentro de nós. E muito menos nós sequer, às vezes, fazemos este olhar que faça com que nós desejemos que cresça mais o trigo ao invés do joio. E não percebemos porque a ação do maligno é na noite, diz a palavra de Deus. Foi durante a noite que um inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. É na noite que o maligno age. É na escuridão que o maligno age. É nas trevas que o maligno age. Significa o quê? Significa que é quando a gente não percebe, é quando a gente está distraído, que o maligno vai agindo dentro de nós. A palavra então é um grande apelo para que nós olhemos para nós mesmos e desejemos a mudança. E para isso, desejar a mudança é algo que você precisa fazer de maneira a ser firme mesmo consigo mesmo. Desejar a mudança exige de nós a superação de atitudes passivas ou de conformismos. Em outras palavras, atitude passiva significa não fazer nada para mudar. Conformismo significa eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não vou mudar. Isso é conformismo. É se conformar com o que você é agora. Quando a gente toma essa postura, nós jogamos fora
a oportunidade que Deus quer nos dar. Jesus hoje nos ensina que Deus nos dá possibilidade para mudar. Um dos ceifeiros diz: Senhor, queres que a gente vá arrancar o joio, já que tem joio? O Senhor quer que a gente vá arrancar? Qual a resposta? Não. Deixa os dois crescerem. Significa o que isso? É o tempo de Deus. Deus nos dá possibilidade, não é para arrancar agora. Espera um pouco. Jesus nos dá possibilidades de melhorar, de mudar, porque nos permite experimentar o mistério do tempo. O tempo é a oportunidade que Deus está nos dando para que a gente olhe sobre nós mesmos, tenha um olhar atento sobre nós mesmos, para que a gente deseje a mudança. Deus nos permite experimentar o tempo, viver no tempo, para que nós olhemos e nos questionemos o que está crescendo em nós, o joio ou o trigo. O tempo, portanto, o tempo que eu vivo, o tempo que eu experimento, é o momento, é o processo para transformar a mim mesmo. Às vezes a gente lida muito mal com o tempo. E viver o tempo significa viver a possibilidade. Viver a possibilidade de transformar-se. Viver a possibilidade de corrigir os aspectos negativos que eu trago dentro de mim. A possibilidade de reforçar os aspectos positivos que eu posso reforçar. Não dá para arrancar o joio. A parábola diz isso, né? Não arranca o joio agora. Porque se você for arrancar o joio, pode ser que você arranque o trigo junto. Então não arranca agora. Não dá para arrancar o joio. Isso significa o quê? Nós precisamos crescer apesar dos aspectos negativos que nós trazemos dentro de nós mesmos. Às vezes nós não conseguimos arrancar os aspectos negativos. Isso é utopia. Pensar que uma pessoa pode ser só positivo, pensar que uma pessoa pode ser 100% aspectos positivos, é utopia. Ou significa o nosso futuro. Lá no céu, nós vamos ser 100% pontos positivos. Enquanto estamos no mundo, nós vamos ter pontos positivos e pontos negativos. E não dá para arrancar, não dá para viver sem um aspecto negativo. Repito, isso se refere ao nosso futuro, na eternidade. Enquanto estamos nessa terra, vamos conviver com aspectos positivos e negativos. Mas eu posso crescer nos aspectos positivos. E eu posso diminuir nos aspectos negativos. E isso nós fazemos no tempo. Isso nós fazemos na nossa história. Isso nós fazemos na nossa caminhada. Como você está vivendo o seu tempo? Está aproveitando o seu tempo para crescer nos aspectos positivos? Isso significa assumir a nossa humanidade. Assumir ser humano significa estar no tempo, estar em caminho, não parado, não estático, não acomodado aos erros. Estar em processo, estar em mudança. Vamos, olhando essa palavra de Deus hoje, peçamos que o Senhor, assim como Ele age misteriosamente sobre o mundo, peçamos o Seu Espírito sobre nós, para que o Seu Espírito nos dê sabedoria, entendimento, unção, força, para que vivamos bem o nosso tempo, porque o nosso tempo é o momento que Deus nos permite para crescer. É o espaço, é o momento que Deus nos permite estar em processo, para que nós cresçamos, para que cresça mais, não o joio, e sim o trigo. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine a ter essa experiência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.